Todas as vidas humanas começaram pelo parto. O parto é um processo fisiológico e 85% destes ocorrem de forma natural. Atualmente, as atenções estão centralizadas mais uma vez na importância dos cuidados obstétricos, a fim de maximizar a capacidade das mães de dar à luz e dos bebês de nascer. Com o intuito de apoiar as mulheres e ajudar o desenvolvimento infantil, a obstetriz autônoma Taeko Mori vem trabalhando na comunidade. Sua casa de parto possui instalações para internação, sala de consulta e sala de parto. Há 2 dias, a senhora Matsumoto deu à luz nesta casa de parto. Devido à transferência de seu pai ao exterior, ela morou nos Estados Unidos desde a infância, porém decidiu voltar ao Japão para cursar a universidade. Além disso, havia mais uma coisa que ela gostaria de fazer no Japão: dar à luz e uma casa de parto caso engravidasse. お産とかって全然すごい自然、一番自然に人間が近いもので、なんかなんて言うんでしょう、こう医療介入をすごいするようなものじゃないと思ってたので、病院側のなんか都合でこう早く退院してほしいから促進剤打つとか、アメリカとかですともう本当に分娩台に乗せてこう効率よくやるっていうのにすごくなんかこう傾いちゃってる気がして。 Esta é a sala de parto utilizada. Aqui não há mesa de parto. A obstetriz se posiciona ao lado da parturiente e a encoraja gentilmente, ao mesmo tempo em que permanece atenta às condições do bebê que tenta vir ao mundo. A senhora Matsumoto não conseguiu conter as lágrimas de alegria ao abraçar seu bebê imediatamente após o parto. A senhora Mori diz que o trabalho da obstetriz é maximizar a capacidade inata das mulheres de dar à luz e dos bebês de nascer. 病気ではなくて、でお産は生理現象だから、動物的な生理的なプロセスをやっぱり支えて、でお母さんになっていくっていうプロセスをこう支えていくことのように思うんですけどね。で自分の人生の中で産んだという経験がとてもいい経験だったと思えるようにしてほしいというふうに思うんですよね。Os métodos de parto e criação dos filhos variam pelo mundo todo de acordo com as etnias e tradições. Entretanto, o ato de dar à luz em si acontece naturalmente e é uma capacidade inata das mulheres. Empregando os pontos fortes das obstetrizes do Japão, a JICA permanece realizando projetos para a divulgação do parto humanizado pelo mundo. Brasil, um país que continua a crescer economicamente através de sua extensa área geográfica e abundantes recursos naturais. É a maior economia da América Latina. No entanto, antes do projeto da JICA ser implementado, o ambiente para um parto seguro no Brasil era limitado. Em regiões pobres, as mães eram obrigadas a dar à luz em condições precárias, sem obstetrizes. Enquanto isso, havia uma tendência de realização de cesarianas desnecessárias. O índice de cesarianas, em geral, era de aproximadamente 40% e, em hospitais privados, mais de 90%. Segundo estudos da JICA, concluiu-se que o modelo das obstetrizes japonesas era necessário no Brasil, onde havia uma cultura de parto desumanizado, bem como dependência de intervenção médica. 私たちは日本の開業助産婦の働き方が世界のどこよりもある意味その助産婦らしい
女性と共にある職種を体現していると思ったので、この日本の良いところ、つまり助産婦の自律的な働き方っていうのを見ていただいて、でそういう働きっていうのはどの国でも本当は誰かが担っていてもともとあったから、そういう自分たちの国のそういう職種の人たちが励まされていけばいいなと思ったっていうことですね。Assim, entre 1996 e 2001, projeto que enfatiza a humanidade das gestantes e das parturientes foi implementado pela JICA no Nordeste do Brasil. Muitas obstetrizes japonesas altamente experientes atenderam à solicitação de levar o conceito da obstetrícia ao Brasil, onde não havia obstetrizes na época. Este foi o surgimento do primeiro projeto, com o conceito de obstetrícia como seu princípio básico, de cooperação internacional do Japão. お産って本来痛いかもしれないししんどいかもしれないんだけど、それを支えてくれる周りの人がいたら絶対に乗り越えてくれるので、そういうお産をやっぱりもう一回ブラジルの人たちに取り戻してほしいって思いましたし、そのために何かできることがあるんだったら私は何でもさせていただきたいって思いましたし。Os primeiros alvos foram as auxiliares de enfermagem que assistem diretamente aos partos. Com elas, aprenderam cuidados maternos e infantis respeitosos e humanizados. Desde o início, as obstetrizes que lideraram o treinamento visavam trabalhar ao lado das servidoras de saúde locais, como voluntárias internacionais seniores. As participantes que presenciaram o entusiasmo das obstetrizes japonesas fizeram várias descobertas. A enfermeira obstétrica Ineida Salles foi uma das participantes do treinamento. Que depois do treinamento a gente percebeu que a gente tinha que estar mais presente, mais próximo dessa mulher, né? E aí a gente percebe que essa aproximação, da forma que ela é, sem fazer intervenções, mas se aproximar, era mais importante para essa mulher, de deixar a presença do acompanhante no TOT. A gente aprendeu também a utilizar algumas boas práticas, adoções de posturas, né, que favoreceu a questão do momento do parto, na redução da dor, na redução do tempo do trabalho de parto mesmo. Mas a gente sabia que, deixando a mulher adotar a posição que ela considerava adequada para ela, aquela posição que ela tem menos dor, era a posição melhor para ela. 私たちは痛い時に何をしていいのかが知らなかったんだって言われたんですよ、最終評価で。で私たちは痛い痛いだけ言われたら自分何も術がなかったので、そばにいることが辛かったんですともおっしゃったんですね。だからそのそばにいてもやってあげれることが分かったことも大きかったという方も多かったですね。O treinamento para o parto humanizado foi muito bem aceito e surgiram tantos pedidos que se tornou impossível para a JICA e a contraparte atenderem por si próprios. Com isto, decidiu-se treinar pessoas que pudessem realizar o treinamento de forma independente, iniciando assim o treinamento de treinadores, ou TOT, para enfermeiros e médicos. Durante 5 a 7 treinamentos, com duração média de 3 dias cada, os membros do TOT conviveram e participaram das atividades. 同じメンバーがまた来るから、前習ったことをやってみたら、これは全然うまくいかなかったよっていう人もいれば、すごい良かったよっていう人もいて、その現場の声をまた聞いて、またじゃあ今度こうしてみたらどうかなとか言って、そういうことを4、5回繰り返すことができたんですよね。で中にはそのある病院の方は、じゃああなたたちがいいっていうやってみたと、本当に良かったっていう人もいるし、それをまた経験談で返してくれるわけですよね。そのことでまたそのメンバーの中同士でいろんな交流が生まれていったんですよ。最後の方になったら、そのトレーニングを受けた人たちの中から、これはそのトレーニング・オブ・トレーナーズじゃなくて、変革のトランジションっていうトランスフォーメーションを起こすトレーニングだっていうふうにネーミングされたんですよ。
A gente contava com o apoio de um do outro quando tinha dúvida, o que é que a gente poderia estar fazendo de diferente, né? Não era só uma coisa de ensinar a realização de um parto, não era só isso, né? Ele era bem mais, ele era mais uma transformação mesmo do profissional, da forma de pensar, de agir, né? Saber que é possível. Os participantes discutiram sobre cuidados eficazes e se empenharam em treinamentos práticos. No último dia, foi realizado o treinamento prático na maternidade. Como resultado, as parturientes passaram a se sentir mais seguras e os profissionais também sentiram-se mais seguros e confiantes. ブラジルの人が2年目に行った時にあなたが去年教えてくれたことを一生懸命勉強したよってだから今ものすごく自信持って仕事してるよっていうふうなことをねもう美佐子千鶴さんの通訳通じてね朗読してくれるんですよ。美佐子さんが通訳しながらボロボロ泣いてました。それぐらいにねやっぱり言葉の壁を越えて分かり合えるもんなんだなお産っていうのは分かりましたしね。 Os brasileiros elogiaram o projeto. Como no Brasil o parto é chamado de dar à luz, eles passaram a chamar esse projeto de Projeto Luz. Quer dizer, nós falávamos Projeto Luz e trazíamos numa alusão bem clara a dar à luz, mas também na busca de trazer à luz as nossas dificuldades, ou vamos dizer, os nossos pecados. E seriam os males do sistema, vamos dizer assim. Era uma forma de buscar aquilo. Por que eu sou e estou médico? Por que eu sou e estou enfermeiro atendendo a obstetrícia? Experiências que nos emocionam são capazes de proporcionar uma grande transformação. A gestante nesta foto, que simboliza o Projeto Luz, é uma das participantes do TOT. Então, assim, foram momentos extremamente importantes para a minha vida pessoal, como mulher e como profissional, né? Assim, foi algo realmente que mexe com você, né? Com a sua sensibilidade, deixa, assim, a sua sensibilidade mais aguçada para perceber o outro, a necessidade do outro. A gente, que foi esse que eu estava na Jaica, que eu digo para ele que ele é filho da Jaica também. Graças ao projeto da Jaica, o Ministério da Saúde do Brasil emitiu um decreto recomendando que a assistência ao parto seja dada por enfermeiras obstetras. A Jaica chegou, ela estimulou, ela fez toda essa transformação em muita gente, e que aí as pessoas não deixaram a peteca cair, continuou as coisas evoluindo, até ponto do governo fazer um próprio projeto, né, bem voltado para essa humanização da assistência, que foi a Rede Cegônia, né? Chega a Rede Cegônia, que vem toda dentro de uma estrutura do que era a Jaica, né? Mas veio disso aí, de uma necessidade, que começou a ser uma política nacional. Não foi mais só projeto, mas passou a ser uma política nacional, uma assistência humanizada para a mulher, porque se percebe que realmente aconteceu a redução da mortalidade materna, como se esperava, aconteceu a redução da mortalidade infantil, como esperava também, né? E a satisfação das próprias mulheres de contar uma história mais feliz do parto, que eu acho que é o melhor de tudo, né? もともとブラジルにあった、あるいはブラジルでなくてもどこの国にもあった女性たちが生む力を生かして、その文化がそれを支えてっていうようなものをもう一度彼ら自身が発見していって、で女性に寄り添うっていうプロセスこそが安全を作るんだっていうことに気が付くための、私たちは単なる触媒っていうんでしょうか、日本の介護助産師の人が見せてくれると、あ、こういうの自分の国もそういえばあったよねっていうことをみんな思い出すっていうことだと思います。 Ao visitar o Brasil em 2018, 17 anos após a conclusão do projeto, o parto humanizado, que foi o legado das obstetrizes japonesas, ainda permanece presente no Brasil. Por isso é que ele tem esse U aqui atrás, ó. Esse Uzinho aqui atrás dele. Este é o hospital onde trabalha a senhora Eneida, enfermeira obstétrica participante do TOT. Eu parto nele aí atrás.
essas posições, elas diminuem a dor. Essas posições verticais, elas diminuem. Este é um treinamento semestral realizado para especialistas. É assistido por enfermeiras obstétricas e jovens médicos obstetras. As sessões são realizadas para garantir que as lições do projeto não sejam esquecidas e para desenvolver novas ideias. E até hoje a gente ainda faz treinamento. A gente não parou, eu não parei ainda. Aí quando tá caindo a peteca de novo, não, vamos fazer um novo treinamento, que aí todo mundo sai fortalecido. Na maternidade Escola Assis Chateaubriand, há muitas enfermeiras que participaram do TOT e funcionárias que se tornaram enfermeiras obstétricas, inspiradas pelo projeto. Toda mulher tinha corte na vulva, né? Todas. Episiotomia, né? E aí aqui já vem como, né, lá no projeto já vem dizendo, né, que prática usada de forma inadequada, o uso liberal ou rotineiro da episiotomia. E uma das coisas que eu me orgulho mais é ter visto que hoje na maternidade 3-4% só dos partos têm episiotomia. Então, na realidade, foi uma mudança de paradigma total, completa. Todas as mulheres que chegam a este hospital desejam o parto natural. Primeiro porque parto normal eu vou ter aquela sensação de que foi uma sensação maravilhosa. Porque quando ele saiu, ele foi colocado aqui em cima de mim, né? E daí eu pude dar a primeira amamentação para ele. Né? A gente percebe a alegria, né? A felicidade. Depois muitas vêm agradecer, né? A gente fica dizendo, muito obrigada por você ter ficado junto de mim, né? Por você ter me ajudado tanto, porque meu filho veio ao mundo de uma forma diferente, né? Dos outros partos que eu já tive. O Projeto Luz, ele foi uma luz que veio nos iluminar mais ainda, né? A necessidade de cuidados obstétricos de alta qualidade também está sendo revista no Camboja. A longa guerra do Camboja resultou na perda de profissionais da saúde. Melhorar a qualidade das obstetrizes era, portanto, uma questão importante. A senhora Oun Lida, obstetriz-chefe do Centro Nacional de Saúde Materno-Infantil e vice-presidente da Associação de Obstetrizes do Camboja, também ensina estudantes de obstetrícia na universidade. Depois da educação especializada, as alunas do curso da universidade são designadas para o seu distrito de origem como obstetrizes. Mas, por falta de experiência, as jovens obstetrizes se sentiam inseguras em atender aos partos. Isso dificultava conquistar a confiança da comunidade. Sob tais circunstâncias, a JICA realizou um projeto de 2010 a 2015. A senhora Oun Lida foi uma das contrapartes do projeto. បើនិយាយពីនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតកាលនោះខ្ញុំដូចជានៅក្មេងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់បីដូចជាដឹងដែរថាការថែទាំម្ដាយនឹងទារកនៅពេលហ្នឹងដូចជាមិនមានអីល្អទេព្រោះនៅពេលហ្នឹងយើងបានកាត់ផ្ដាច់សឹងតែកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្រួសារនិងគ្រួសារប៉ុន្តែក្រោយពីបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងគម្រោងរបស់អង្គការចៃការឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតាក់ទងនឹងការថែទាំម្ដាយនិងទារកពេលសម្រាលហ្នឹងព្រោះយើងមានគេហៅថា concept មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការថែទាំនោះច្បាស់លាស់ដែលឲ្យឈ្មោះនោះគាត់អនុវត្តបាន Este é um workshop para novas obstetrizes.
Os materiais educativos foram preparados por profissionais cambojanos com o apoio da JICA. No Camboja, os conceitos de bom atendimento e obstetrícia foram adaptados para a cultura local. Por exemplo, como o Camboja é um país budista, a postura ideal de um profissional foi expressa como interagir com a compaixão de Buda. Nos workshops, a melhoria da qualidade dos cuidados foi um tema enfatizado. A senhora Dei Molika também participou de um workshop. Ela sempre quis fornecer bons cuidados e o workshop foi uma oportunidade para melhorar drasticamente a qualidade do seu atendimento. Hoje, ela assiste aos partos com confiança, consideração e empatia.ពេទ្យឆ្មបដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ខ្លាយជាពេទ្យឆ្មបមួយរូបដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់មានជំនាញនៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈយើងនឹងមានជំនាញជាឆ្មបពិតប្រាកដហើយថែទាំផ្ដល់សេវាដល់អ្នកជំងឺនឹងដោយក្តីស្រឡាញ់ចាដោយមានការទុកចិត្តពីអ្នកជំងឺទទួលការស្រឡាញ់និងគាំទ្រពីស្ត្រីដែលមកសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យយើងនឹងចា O Centro Nacional de Saúde Materno-Infantil também realiza sessões mensais para gestantes. Hoje, foi mostrado que existem várias opções de posição de parto. As gestantes têm sido encorajadas a lidar com o parto de forma proativa. Os projetos da JICA não se limitaram a Phnom Penh e também se espalharam para outras províncias. Uma delas é Kampong Cham, uma das províncias mais populosas do Camboja. Este é o Hospital Provincial de Kampong Cham. Além de funcionar como hospital de referência da província, a instituição contribui para a melhoria da saúde materno-infantil. អ្វីដែលយើងធ្វើការបដូរថែទាំនោះគឺពោពេញទៅដោយភាពទន់ភ្លន់ចាហើយមានព្រមវិហារធម៌នៅក្នុងខ្លួនមានន័យថាមានអ្វីដែលជាគេហៅថាមនោសញ្ចេតនាហាក់ដូចថាគិតថាស្ត្រីនឹងគឺជាសាច់ឈាមជាបងជាប្អូនជាញាតិរបស់យើងបានយើងអាចធ្វើការថែទាំទៅបានបញ្ចេញនៅគេហៅថាភាពទន់ភ្លន់ទៅបានចានេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅពេលដែលយើងទទួលបាននោះ Tendo como foco a melhoria dos cuidados obstétricos, o projeto Parto Humanizado foi realizado pela JICA em 8 países até o momento. Os projetos proporcionaram a redução de intervenções médicas desnecessárias e o aumento de cuidados que estimulam a realização de partos com base em evidências científicas, contribuindo à redução do índice de mortalidade materna e neonatal. Hoje, o treinamento da JICA também está sendo realizado no Brasil e no Japão para países da América Latina, Caribe e África, e o parto humanizado continua a ser difundido. O parto humanizado, para mim, é você estar ao lado dessa mulher, em observação e respeitando os direitos e os desejos dela dentro de uma prática baseada em evidência, com menos intervenção, estando solidária, estando ali por inteira para intervir apenas se for necessário e contribuindo para que essa criança que chega, mais esse bebê que chega, ele seja bem recebido, bem acolhido, com carinho, com respeito, com amor, com dignidade e que traga para o futuro pessoas dignas, pessoas que aprenderam que o nascimento fez toda uma diferença na vida,
desde que elas sejam recebidas com bem, com carinho, com respeito. O Hospital Sofia Feldman, onde trabalha a senhora Eliane Rabelo de Sá, recebe todos os anos profissionais dos países de língua portuguesa com o apoio da JICA. Em outubro de 2018, 16 profissionais de Moçambique e Angola participaram do treinamento. Este foi um treinamento com o objetivo para que eles pudessem fornecer uma atenção humanizada a gestantes, parturientes e recém-nascidos e implementassem o serviço humanizado em seus próprios países. Como estou na área de ensino, vou começar mesmo ainda na área de ensino, ainda a formar os profissionais de saúde, como é que é uma humanização, que a humanização faz bem, porque esse ser que nós estamos para receber é um ser que vai servir para a nossa sociedade. O Japão também está recebendo profissionais. Em outubro de 2018, a JICA convidou administradores de setores de saúde de 8 países da África subsaariana com altos índices de mortalidade materna e infantil. Os participantes afirmaram que durante as 2 semanas de treinamento, o que mais os impressionaram foi a visita à casa de parto. Enfin, ce que j'ai retenu de cette visite-là, c'est qu'il faut insister sur la qualité de la CPN par la préparation à l'accouchement. Parce que si une femme est bien prise en consultation prénatale, elle est bien préparée à l'accouchement, on pourra éviter plusieurs dégâts. Je n'ai rien contre la modernité, mais j'ai comme l'impression qu'elle est en train de nous arracher quelque chose d'essentiel, l'humanité. A JICA continua a divulgar o parto humanizado, esperando que um parto seguro e feliz seja acessível a todos. Um mundo em que as mulheres despertem para sua magnificência e os homens que presenciam os nascimentos mudem suas visões sobre a vida. Um mundo em que os bebês sejam envolvidos em segurança e amor desde o seu nascimento. Dr. Takao Toda, vice-presidente de Segurança Humana e Saúde Global na JICA, diz que o parto humanizado está no âmago das atividades da JICA. 人間的なお産、私の理解では幸せなお産と私は呼びたいと思うんですけれども、この分野に JICA はこれまで長い間たくさんの努力をしてきました。そしてこの場で皆さんにお約束したいのは、これからも私たちの最善を尽くして人間的なお産、幸せなお産のための努力を続けていきたいと思っております。その活動は我々の原点であり、これからも一生懸命やっていきたいと思いますけれども、大切なことは女性がお産をしてよかった、子どもたちが生まれてよかったと思える世界を一緒に作っていくための運動に皆さん方と一緒に私たちはやりたい、この思いを受け取っていただくことだと思います。ぜひよろしくお願いします。